bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Bangu, Madureira, pastor presidente, o pastor Sóstenes Silva, a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos começando mais um EBD.com, que é o quadro onde eu gravo aqui as nossas lições de EBD, falando para vocês, comentando aqui o segundo trimestre da editora Betel Dominical. Estamos na lição de número 7. Eu quero convidar você a estar com a gente. Nós vamos aprender hoje sobre a liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Tem uma surpresinha para vocês, estamos mudando um pouquinho, mas vai ser muito bom também a gente trabalhar dessa forma com o slide e é muito legal poder estar com você. Então, prepara o seu coração, seu chamate, seu pererê, seu tererê. Gente, eu descobri que tererê com água fria e mate e chimarrão com água quente. Olha que interessante. Pequi, açaí, a granola, o que você tiver aí, se for no Bahia, na Bahia aí, o seu vatapá, o que você tiver aí, né? Caruru, acarajé, aqui no Rio de Janeiro, café, angu à baiana, o que você tiver. Mas não vai dormir não, né? Rabada, essas comidas fortes aí, cuidado, vigia, varão. Então, se prepara, porque logo depois do nossa vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Bom, então nós já voltamos e hoje, como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar aí com os slides. Vamos mudar um pouquinho, é sempre bom mudar um pouquinho, né? Quebrar um pouco a nossa rotina, porque fica cansativo, tanto para quem assiste quanto também para quem dá aula. Então, como professor de EBD, já fica aí uma dica. É sempre bom você procurar mudar, alterar alguma coisa, um cenário, dar aula num outro lugar, num outro espaço, ou mudar a tática, né? O modo que você está trabalhando, né? A aplicação que você está fazendo, a metodologia também, tudo isso é importante. Por quê? Porque dá aquele, né, impacto assim, e você vai testando também novos formatos, porque a nossa mente, às vezes, ela fica cansada, né, de tanto ver a mesma coisa, principalmente a gente que está aqui online, né, vendo uma TV ou no smartphone, e você fica observando aquela tela o tempo todo, isso dá um cansaço também terrível. E aqui são 13 lições. Inclusive porque o tema, às vezes, né, ele se repete um pouco, como a aula de hoje, liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Eu confesso que quando eu peguei essa lição para estudar, eu tive a impressão de que a gente estava entrando naquele velho problema, né, da Betel, que é repetir às vezes aí, da Betel não, dos autores, né, que acabam repetindo o tema. Eles talvez não consigam trabalhar um tema, 13 lições, porque também não é fácil, né? Criticar é fácil, falar aqui que tinha que fazer, deixar de fazer é muito fácil, mas fazer é diferente, né? Então, realmente é complicado você pegar um tema e dividir ele aí em 13 lições. Não é uma questão aqui negativa que a gente está ressaltando, mas estamos falando dessa dificuldade e às vezes nós percebemos mesmo que se repete. Eu fiquei com essa impressão quando peguei a lição 7, mas depois a gente vai estudando, vai lendo, então é importante a gente fazer várias leituras, né? Faz uma primeira leitura, depois você faz uma segunda leitura para tirar as dúvidas, é na terceira leitura que vai surgir ali a aula para vocês. Por isso que é importante te botar aqui o slide, ou a aula, pré-aula, porque você vai ouvir, mas depois você vai ler e vai tirar aí as suas próprias conclusões, para não fazer um comentário aí apressado, né? Falar, é isso, é aquilo, e depois você vai acabando, né, ser surpreendido pelo tema. Esse é o caso da lição 7. Parece uma repetição, porque ele está falando da liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. A gente vai falar muito hoje sobre oferta. E parece, então, que a gente está repetindo as lições anteriores, a gente já falou de dízimo. O assunto é bem parecido, mas ele está dando um enfoque diferente, por isso vale a pena você acompanhar. Então, preparamos aqui os slides para a gente estar aqui trabalhando aqui com vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar aí com vocês sobre isso é que você pode também seguir aí no Instagram, você me seguindo aí no Instagram, julio.cesar_medeiros, né? Você vai ter aí esse conteúdo, que eu acho que vai ser legal aí você seguir. Eu tenho muitas coisas, muitas dicas aí sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, que é interessante. Também tem o do próprio canal,
que é o canal Boa Semente, tá bom? Que você pode seguir e vai ser também, vai ter conteúdo, vai ter as chamadas também que a gente posta, cada lição dessa que a gente faz, né? A gente posta uma chamada, que aí é interessante você estar compartilhando com a sua classe. Essa aqui foi a chamada da lição Unidos em Cristo, um convite especial para você. E aí você compartilha no seu grupo de Zap, né, que vai ser uma forma de você estar trazendo mais alunos para cá. Você pode também ser apoiador aí do canal da Semente. Sendo apoiador, gente, você vai ter vídeos exclusivos. São esses vídeos aqui, ó. Vídeos exclusivos para você que gosta de vídeo. Você tem acesso a uma playlist no site do YouTube, onde você vai ter acesso a esses vídeos, tá bom? É uma quantia pequena, você faz isso ali e você entra no YouTube e acessa. Mas também você pode ser apoiador. Nesse caso, é nesse site, tá vendo? Apoia-se. Nesse site você tem maior transparência, você vê quantas pessoas estão apoiando, por exemplo. Agora eu sei que 129 pessoas estão nos apoiando, né? Então isso é importante, você ver quanto a gente está arrecadando. Aqui no caso nós conseguimos 1.191, mas só que esse 1.191, irmão, não dá para nada isso aqui, para manter um canal desse, né? É só, na verdade, uma ajuda de custo e ainda desconta ainda, tem um desconto aí do Apoia-se, né? Então cada vez que você faz, ou tanto pelo YouTube, lá no apoiador, ou no membro, né? Ou aqui também a gente perde um valor. Então, quer dizer, não é que a gente recebe 1.190 euros, né? Recebo 1.079 por mês não, porque tem os descontos ali, tá bom? A nossa meta é arrecadar mais e poder melhorar mais, comprar mais equipamentos e por aí vai. Lembrando aí também para você que tem nossos cursos, tá? Pelo telefone 96-517-2154 você vai ter acesso a esse material que a gente produz. Lembrando aqui que você tem, quando você é apoiador, você recebe o plano de aula. Nessa lição 7 você vai receber também um slide, você tem o caça-palavra, você tem o e-book, está quase terminando já, acho que são 15 edições, acho que 15 edições que a gente está fazendo. Essa é agora a 11ª que a gente vai fazer agora e é muito legal você ter todo esse material. Aqueles que são apoiadores não saíram, né? Porque você vê aqui que tem gente que vai, que volta, cancela, né? A gente nunca pode contar aí com todo mundo realmente, porque tem sempre alguém saindo, cancelando, pausando, mas aquele que ficar ali certinho, aí, esses 3 meses, eu vou mandar o e-book inteiro, todas as edições aí para você que está acompanhando a gente. Então não deixe de entrar e falar com a gente. O telefone é o 96-517-2154, o telefone da bênção, tá bom? Onde você convida a gente para estar junto. Vamos à lição então de hoje, uma lição interessante, texto áureo, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É o texto de 2 Coríntios 9:9. Meu irmão, maravilha, né? Bom, deixa eu falar aqui também para vocês a verdade aplicada, contribuir com amor, a alegria e generosidade expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Olha aqui que legal, é importante você tá aí com a gente e verificando o que a gente pode aí fazer. Essa alegria de contribuir, o autor está mostrando para a gente que contribuir é uma alegria. Contribuir é uma alegria, poder contribuir é realmente uma felicidade. Então a gente não pode fazer essa contribuição por obrigação, por imposição, porque tem que fazer, porque senão vai para o inferno e tal, nada disso. Isso tem que ser algo gratuito, isso tem que ser algo de gratidão, algo que você dá a Deus, né? De fato, você reconhece que Deus é aquele que é abençoador, né, da sua vida e você retribui. Os nossos objetivos são 3: saber que o salvo tem o prazer em contribuir para a obra de Deus. Número 2, ressaltar que Deus se agrada da liberalidade do seu povo e reconhecer as ofertas a Deus como um ato de gratidão ao Senhor. Nosso texto de referência está em 2 Coríntios capítulo 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também colherá. Em abundância também se colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa
a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nossa leitura complementar, é sempre interessante você pegar e trabalhar aí com as leituras complementares que vem na revista. É importante você fazer isto. Bom, eu tenho aqui 4 dicas que eu quero dar para ministrar aí a você, aí para você dar a sua aula. Mas antes, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por estar conosco, obrigado por essa oportunidade de estar na casa dos teus filhos, para juntos podermos falar sobre a tua palavra. Nos abençoe, nos dê, Senhor, uma aula abençoada. Seja com cada um, Senhor. Usa como instrumento, Senhor, na tua casa, com poder e autoridade do teu Espírito Santo. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Então, essas dicas são as seguintes, olha. Primeiro, dicas para ministrar a aula com clareza e envolvimento. Como é que você vai fazer isso? Utilize exemplos práticos. Número 1, utilize exemplos práticos do dia a dia. Procure saber de pessoas que foram generosas, que conseguiram realmente, através da generosidade, serem abençoadas. E você sempre vai poder ter essa oportunidade perguntando às pessoas quem já foi abençoado depois de doar, depois de fazer uma doação, depois de ajudar um irmão, ajudar alguém. Isso é bom. Número 2, aplique as dinâmicas. As dinâmicas que a gente faz aqui é que você deve aplicar, você deve tentar fazer aquilo ali. É claro que você não precisa aplicar exatamente a dinâmica que a gente faz, mas você deve fazer com que essa sua dinâmica seja adaptada para aquilo que você precisa. Por exemplo, oferta com alegria, você pode fazer. Semeando generosidade, você pode fazer também. São bem fáceis de você poder fazer e a dinâmica é importante porque ela reforça o conhecimento na vida do seu aluno, no conhecimento, na mente do seu aluno. Do outro lado, nós temos as dicas para estimular a prática cristã. Incentive a ação prática, ou seja, ao final dessa aula, peça que os alunos eles pratiquem isso. Ou seja, você vai praticar a generosidade, vai ser de uma pessoa generosa. E conecte a generosidade com a adoração. E mostre que adorar a generosidade, a oferta, abençoar alguém também é uma forma de adorar a Deus. Olha, na última lição que a gente falou sobre isso, que eu falei sobre o sinal, sobre o semáforo, sobre pessoas pedindo, veio uma pessoa aqui, eu nem gravei o nome, mas eu sei que veio uma pessoa aqui que fez um texto enorme, quase uma página, que foi para falar que não devia fazer isso, que estava incentivando as pessoas a pedirem dinheiro, que isso era obrigação do Estado, o Estado não cuida das pessoas, é por isso que está acontecendo isso, que a obrigação é da igreja, que a igreja não faz isso. Tá, ele não está errado, tudo isso que ele está falando está certo, o Estado tem que fazer, a igreja tem que fazer, nós temos que fazer, existem meios sociais para se fazer, mas se ninguém faz, nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos deixar o nosso próximo passar fome e dizer, não, isso não é obrigação minha. Aí que está a parábola do samaritano. Quem esse rapaz, que a pessoa que comentou, não entendeu nada da lição, não entende nada da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre justamente isso. Jesus falou sobre o samaritano. O samaritano é justamente aquele homem que era desprezado e ele se meteu numa coisa que não tinha nada a ver com isso. Ele não era médico, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não podia curar, ele não era nada, mas ele foi lá e resgatou aquele homem, salvou a vida daquele homem. Ele podia dizer também, olha, isso aqui não é nem comigo. Aliás, eu não falo nem com o judeu, mas ele foi lá e praticou. E ao praticar, ele se transformou no próximo. Então, conecte isso entenda isso, que é importante ser generoso, porque quando você pratica isso, você não está fazendo com aquela pessoa, você está fazendo para Deus. Não importa que o Estado não está fazendo a sua parte, que a igreja não está fazendo a sua parte, que os grandes pastores, os grandes líderes, ou seja o que for, não está fazendo, não importa. O importante é o que você pode fazer. Tem uma história que eu gosto muito de contar, de um jovem, que estava na beira do mar jogando ali as suas estrelas do mar de volta ao mar. E ele começou a jogar e tinha centenas de estrelas no mar na praia. E ele ficou jogando, e é um homem velho, e ele está em contraposição da cabeça do jovem e do velho. O jovem cheio de sonhos, cheio de esperança, cheio de coisas boas, coisas novas. E o velho já cansado, desiludido, abatido, achando que nada valia a pena. Chamou o jovem e falou assim, está fazendo aí um trabalho inútil, Você não adianta você fazer isso aí, tem centenas, milhares aí de estrelas marinhas, na beira da praia aí, que vão morrer da mesma forma. E aí ele parou, olhou, pensou, com a estrela na mão e jogou aquela no mar. Ele falou assim, mas na vida, dessa estrela do mar, eu vou fazer a diferença. E jogou ela no mar.
e continuou jogando. Então, você não pode salvar todo mundo, mas você pode ajudar alguém. Não se prive de ajudar alguém, porque você não pode salvar todo mundo. Isso é bíblico, né? Então, é importante você aí praticar a generosidade, entender que a generosidade é uma forma de abençoar o nosso próximo e sermos abençoados por Deus, tá bom? Então a gratidão expressa a confiança e o cuidado do Senhor. Tá gostando? Deixa o like aí, dá o glória. Esses slides vão para os nossos apoiadores dessa semana que estiverem apoiando, né? Até a sexta-feira e vai receber aí no seu e-mail. Vamos aqui continuando, então essas dicas foram as dicas que a gente está trazendo aí para vocês. Vamos ao raio-x da nossa lição, que é o momento que a gente entende o contexto que foi escrito. E agora vem comigo que isso é muito importante. O capítulo 2 de 2 Coríntios 9, que a gente está estudando, que é o texto, né, da nossa lição, está inserido na seção da carta em que o apóstolo Paulo fala sobre a coleta aos pobres, tá? Esse tema é muito importante. É interessante notar que se você estudou comigo, eu falei do dia 1 Coríntios capítulo 9, né? E agora a gente está falando de novo sobre esse tema. Na verdade, 2 Coríntios capítulo 9, né? E agora a gente está falando de novo sobre esse tema. Bom, é importante o que a gente tem que frisar, tá? Paulo está falando com eles sobre ajudar as pessoas em Jerusalém. É isso que está no capítulo 8, versículo 1, tá? Que vai do 8:1 até o 9:15. Deixa eu até aproveitar aqui, vou ler aqui na Bíblia aqui, só para você entender um pouquinho do que a gente está falando aqui. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Enquanto isso, você vai aí deixando o seu like, o seu glória e o seu comentário. E hoje eu vou ler os comentários também aí no final, né? Vou falar aí dos comentários. É importante aí você ficar com a gente até o final, que tem muito alô, tem muita gente mandando a paz, aproveitando para falar aí com as pessoas. Isso é muito legal, né? Mandar um abraço para a classe, para os professores, né? Para aqueles que estão aí com eles. Olha, 2 Coríntios, não é o texto que a gente está lendo, 2 Coríntios, capítulo de número 8, olha só como é que começa o capítulo 8, versículo 1, né? Ele vai falando também. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Então ele está falando com os coríntios sobre os irmãos da igreja em Macedônia, né? E a partir desse capítulo, ele fala sobre essa contribuição. Capítulo 8, então você não pode nessa lição falar só do capítulo 9. Você tem que ir no capítulo 8 para você contextualizar por que está escrevendo o capítulo 9. E no capítulo 8, ele está lembrando a eles do poder dessas igrejas da Macedônia. E não somente, versículo 5, e não somente fizeram, estou no 2 Coríntios 8, 5, tá? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinham começado, assim também acabasse esta graça em vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em conhecimento e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto para quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Então ele vem falando sobre isso e ele vai falando sobre a igreja e até chegar no capítulo de número 9. E o capítulo de número 9, ele vai falar praticamente dessa coleta. Entendeu? Aí você entender, aqui deixa eu ver se o versículo 15, por causa do tempo, o vídeo não ficar muito grande, mas você vai printar a tela, se você é apoiador, você recebe o slide, e aí você pode conferir na sua casa. No versículo 15 diz, graças a Deus, pelo seu dom inefável. De quem? Da igreja que contribui, daqueles que estão contribuindo. Então ele escreve isso. É um projeto importante para Paulo poder mostrar a unidade entre cristãos e gentios. Por quê? A igreja que está em Jerusalém é uma igreja formada por judeus. Mas Paulo, ele não é aceito pela igreja dos judeus, ele não é aceito ali sobre o rol ali dos apóstolos, e ele se transforma no apóstolo dos gentios. Ao se transformar no apóstolo dos gentios, ele sai para pregar justamente para as outras igrejas da Ásia Menor. E nessas igrejas da Ásia Menor também são conhecidas pela região da Macedônia. Fica com a gente que a gente vai mostrar no mapa para você onde é a Macedônia e quais são as igrejas que a gente está nesse contexto. Se você puder, tenha também um mapa na sua aula, que isso vai ficar muito legal, vai ajudar muito aí para os alunos se situar. Vou fazer isso aqui com vocês aqui. Então o apóstolo Paulo, quando ele sai agora para poder
levar o evangelho para outras igrejas, na sua primeira, segunda, terceira, ele vai fundando, terceira viagem, ele vai fundando igrejas. Só que essas igrejas, elas começam, muitas das vezes, a ser mais abastadas, ou mais abastadas não, porque ele está dizendo justamente aqui que eles não são ricos, mas são generosos, porque a riqueza, a generosidade não depende da riqueza. Essas igrejas, apesar de serem pobres, né, pessoas de várias classes sociais, inclusive escravos, eles estavam em situação melhor, pelo menos uma situação de ajudar a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém passa por necessidade, o apóstolo Paulo então pede às igrejas de Macedônia que mandem as suas ofertas. Olha que interessante. Isso está trazendo unidade, não está trazendo aquela divisão, né, racista, ou uma divisão de classe, ou uma divisão aqui étnica. Não, judeu e tal, não vamos ajudar não, porque eles são judeus, mataram Jesus, não sei o que, aquele discurso ali, né, de perseguição aos judeus, né, um discurso ali horrível que não se deve ter, que é de perseguição ao povo de Israel. Não, pelo contrário, eles vão enviar a oferta. Agora Paulo está falando aos coríntios que eles, coríntios, também precisam ajudar também a essas igrejas, não só de Jerusalém, mas aos outros irmãos em fé. E aí ele vai citar o exemplo das igrejas de Macedônia. Então Paulo já havia incentivado os coríntios lá em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, mas essa coleta demorou a chegar. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 16, né? Onde o apóstolo Paulo já estava pedindo as ofertas na primeira carta que ele enviou. Olha aqui o versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, o apóstolo Paulo está montando uma rede de ofertas. Cada igreja que ele vai pedindo ofertas para... Por quê? Há igrejas poderosas, como a de Corinto, que está numa cidade bem localizada. A gente já estudou aqui a igreja de Corinto, você sabe, é uma cidade bem localizada, ela tem uma divisão racial, tem um social, tem pessoas livres, mas também tem pessoas escravas, mas tem muitos abastados, tem muitos senhores de terra, tem muitos comerciantes. Então, é uma composição ali da igreja bem variada, e eram pessoas mais abastadas, mas havia igrejas mais pobres, mais simples, né, com uma composição social de pessoas do campo, uma igreja basicamente formada por pessoas que trabalham com a atividade rural, portanto elas dependem dessa sazonalidade, da chuva, né, do sol, então nem sempre as colheitas vão bem, então a renda deles é menor. E o apóstolo Paulo então está montando essa rede para tentar fazer com que mesmo os irmãos nas igrejas mais pobres tenham o que se alimentar, né? Porque naquela época não existia seguridade social, não existia férias, não existia 13º, nenhuma questão trabalhista existia naquela época, então a vida era muito mais difícil, né? Louvamos a Deus porque nós temos essas questões hoje, e é muito bom que nós tenhamos, ainda mais porque são essas pessoas, sobretudo as pessoas mais simples, assalariados, aposentados, que sustentam as igrejas e não os mais abastados. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Esse apóstolo Paulo, então, no capítulo 16, na primeira carta, né, que ele escreve, ele já estava pedindo, né? Ele vai falar sobre isso, olha, no versículo 5, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho passado pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Só que essa oferta, ela não chegou, ela estava atrasada. Então, na segunda carta, que é o capítulo 8, ele está agora elogiando as igrejas da Macedônia, que é Filipos, Tessalônica, por sua generosidade, apesar de serem pobres, né? E exorta os coríntios a completarem a oferta. Então, ele está praticamente dizendo, vocês não ofertaram, vocês não deram, né? Vocês não deram. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a generosidade, que é o tema de hoje, ensinar sobre as ofertas. Paulo continua o assunto, mas com um tom mais prático e encorajador. Isso aonde? No capítulo de número 9, né? Que ele está falando, 2 Coríntios capítulo 9, falando que para a importância da oferta, né, de ser abençoado, de abençoar, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E está falando lá daquela primeira oferta, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo, toda a suficiência e abundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, quando você
espalha. E não quando você junta, você é abençoado. Tá gostando? Tem gente que só se preocupa em juntar e não em distribuir, né? Você precisa distribuir, porque você é um canal. A pergunta que eu posso fazer para você passar para sua classe, é: você é um canal de bênção ou você é um aglutinador, um consumidor, alguém que só junta, mas não pensa em dividir aquilo que tem? O segredo da vitória é dividir, é multiplicar. No capítulo 9, Paulo então fala do assunto aqui com mais praticidade, exortando as pessoas, os coríntios, a continuarem ofertando. E aqui tem uma estrutura, né? No capítulo 9 você pode dividir do 1 ao 5 a estrutura. Paulo diz que havia elogiado os macedônios, mas agora envia irmãos Tito para garantir que a oferta chegue a tempo. E depois ele ensina os princípios de generosidade. Estou pensando em fazer um estudo só sobre isso, porque é muito rico. Princípios de generosidade é semear e colher, né? Quem dá com liberalidade colherá abundantemente. Infelizmente, o problema é que muitos líderes usam esse versículo para incutir no povo que você tem que dar a oferta para a igreja, porque quem dá, né, com liberalidade colherá abundantemente. Pastor Paulo não está falando necessariamente disso, de que você tem que dar para a igreja. Esse dinheiro ia para a igreja porque a igreja distribuía aos irmãos. Então, é diferente no contexto de hoje você dar uma oferta para a igreja. Não, tem que dar uma oferta para a igreja. Eu vou usar o versículo. O versículo não se aplica muito bem a isso, tá? O apóstolo está dizendo o seguinte: ele está dando para a igreja porque as igrejas eram o local onde ia compartilhar com os irmãos, onde acontecia com Jerusalém. Um exemplo de Jerusalém é claro, Atos capítulo número 6, mostra que foi separado homens ali para poder cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, o dinheiro que era arrecadado, todo mundo doava, e o dinheiro que era arrecadado cuidava do povo. Então, quando você oferta, você tem que entender que o contexto certo do contexto, sem contexto é um pretexto, mas o contexto certo do capítulo 9 é que nós devemos que ofertar. Mas essa oferta não é somente a oferta que você dá na igreja. Essa oferta é toda a ajuda que você dá a alguém. Toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você é generoso. Tá entendendo? Embora as pessoas distorçam esse versículo e usam, você tem que dar para a igreja, você tem que ofertar na igreja, mas não é necessariamente só isso. Você deve ofertar, e essa oferta não é para o irmão, essa oferta não é para mim, não é para você, essa oferta é para o Senhor. Essa é um outro tipo de oferta, que se inclui também nessa, né? Mas é uma oferta de generosidade, de gratidão a Deus pelo que Ele é. Agora, você também deve ofertar na vida das pessoas, ou contribuir para que as pessoas sejam abençoadas, como o apóstolo Paulo estava falando com os seus membros ali. E Deus suprirá, né, todas as suas necessidades. Versículo 8 ou 11. Ele abençoa os que generosamente, né, contribuem e fazem o bem. E no último passo, a ação de graças a Deus. A oferta não só supre a necessidade, mas também gera gratidão e glorifica a Deus, fortalecendo o laço entre as igrejas. Então, eles sabiam que podiam contar uns com os outros. As igrejas na Macedônia faziam essa rede de apoio mútuo para suprir a necessidade dos irmãos que passavam por fome, por dificuldade, não tiveram uma colheita, enfim. A questão é, e hoje, será que nós temos feito isso? Será que as ofertas hoje são para isso? Será que as ofertas hoje vão para... Não que a gente vai questionar, mas é necessário que nós pensemos sobre isso. Não usemos o texto sobre pretexto. As ofertas hoje compram templos, as ofertas hoje compram imóveis, as ofertas hoje compram terrenos para a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso tudo é muito bom, mas as ofertas também devem ser usadas em questão social. As ofertas também devem ser usadas em questão importante, que é cuidar do próximo. Tira da sua cabeça qualquer ideia ligada a ideologias, seja de A ou seja de B. Estamos pensando em Bíblia, estamos falando de Deus, do amor cristão, que nós damos sem olhar a quem, tá bom? Então, isso aqui que é importante a gente pensar se a gente está fazendo, e esse é o contexto da aula que nós vamos estudar, tá? E aí, quais são as principais lições que a gente tira disso, né? Primeiro, né, a gente tira a lição de que dar não é apenas um ato financeiro, mas um gesto de amor e fé. Deus recompensa a liberalidade, né, não no sentido de barganha, ou seja, eu vou dar para receber, Lucas 6,38 fala sobre isso, e a unidade da igreja, né, a coleta universal da unidade da igreja. Deixa eu ver aqui Atos 6,38, Lucas
Eu vou rapidinho aqui ler pra gente, Lucas 6:38, deixa eu ver aqui. Lucas 6:38. Lucas 6:38, mas vamos ler bastante, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então, eu quero dizer para essa pessoa que fala que não vou dar dinheiro para pobre, não vou dar dinheiro para mendigo, não vou dar dinheiro para desvalido, porque isso não é obrigação minha, você está perdendo de receber as bênçãos de Deus. Não vai ser aquele mendigo, não vai ser aquele pedinte que vai te retornar. Ser o próprio Deus. Se você não precisa de bênção de Deus, então continue seguindo aí a sua vida como você quiser. Conclusão, então, Paulo quer que os coríntios completem a obra com excelência. Você continua fazendo isso. Não para, não por opressão, mas por amor. Não é porque eu estou escrevendo para vocês que vocês vão voltar agora a ofertar, mas isso tem que ser um ato contínuo. O capítulo 9 é um convite de generosidade alegre, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades e o que oferta traz bênçãos materiais e espirituais para todos. Então, você tira da sua cabeça a ideia, não vai faltar, não vai faltar, não. Quando você abre o seu coração e oferta com liberalidade, Deus te abençoa. Vamos então para a nossa lição, já fizemos aí o contexto, ainda tem muita coisa para a gente ver. Ponto de partida é a generosidade é um dom. Eu quero aqui ressaltar aqui um pouco aqui, a generosidade como um dom, porque ele está forçando aqui, mostrando aqui uma coisa muito interessante, né? A generosidade é um dom. Então, o que é um dom? É algo que nem todos conseguem ser generosos, né? Uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade entre os irmãos e que também eram abundantes na fé e na palavra. Então, esse é o nosso tema aqui, né? Que a gente vai estudar, que eu já estou aqui feliz, né? Feliz em poder estar trabalhando aqui com vocês aqui sobre esse tema tão abençoado, né? Tão abençoado. Vamos para o nosso tópico de número 1. No tópico de número 1, o que a gente tem aqui? Vamos lá, tópico de número 1, ofertando com alegria. Ofertando com alegria, vamos lá. A igreja tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, né? Então, nesse tópico a gente vai ver tudo que eu falei para vocês. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou à igreja sobre a generosidade, de contribuir. A gente pode seguir aqui um pouquinho, né, para não perder muito tempo. Deixa eu chegar aqui para cá, para a gente poder seguir sem perder aqui muito tempo. O que a gente tem também? A mesma coisa que eu colocava lá nos slides, eu coloco aqui no Flipchart, eu coloco aqui também para vocês aqui. Uma coisa interessante, tem essa dinâmica, tá? A dinâmica da alegria, que é distribua pequenos envelopes para cada aluno e peça que escreva uma coisa pela qual são gratos e simbolicamente ofertem no altar de Deus com gesto de gratidão. Então, isso aqui é uma dinâmica muito interessante. As referências bíblicas que você pode usar Romanos 12:8, pode printar a tela para você não perder nada que a gente está falando aqui, 2 Coríntios 9:7, são exemplos que você pode estar usando, e Deuteronômio 15:17. Dessas referências, eu vou ler apenas a que está mais longe da gente, né, que é a de Deuteronômio, capítulo de número 15. Deuteronômio 15, versículo de número 17. O 17 diz assim, né? Não tomarás um só vela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também farás a tua serva. Não sejas duro aos teus olhos quando despedi-lo, liberto de ti, pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário de diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará e tudo quanto fizeres. Então aqui ele está falando sobre liberação dos escravos. Por que isso é importante? Porque o pessoal pensa que essa questão da generosidade, da contribuição é só no Novo Testamento, mas não. Deus já previu o cuidado dos pobres lá no Antigo Testamento. Então estude aqui, Deuteronômio 15, porque ele fala sobre o ano do jubileu, que é o ano que você libera todo mundo. Você não libera só aqueles que se tornaram escravos. Essas pessoas que se tornavam escravos se tornaram lá no Antigo Testamento, no mundo antigo como um todo, por causa de dívida. Então ele pegava os grãos, né, plantava, e se não tivesse a colheita, ele ficava devedor, e como devedor ele acabava se tornando escravo. Só que em Israel isso era proibido, ou seja, você ficava escravo 6 anos, no 7º todo mundo era liberto. Por que Deus providenciou isso? Justamente para que não existisse a desigualdade social.
né? Então a desigualdade social era sempre pequena, porque Deus, através de mecanismos sociais, possibilitava que todos se tornassem de novo livres. Então, quando ele precisava, então, depois de 7 anos, liberar os seus escravizados, ele não só liberava, mas também dava a eles recursos para que eles não se tornassem mais escravos. Então, isso não é uma questão só do Novo Testamento, isso é uma questão do Antigo Testamento, mostrando que Deus está preocupado com justiça social. Talvez muitos não gostem de saber disso, porque não aceitam, não querem, odeiam o pobre, odeiam pessoas, as minorias, mas Deus gosta justamente das minorias. Entendendo, irmãos, que minoria não tem a ver com tamanho. Minoria são grupos sociais desprivilegiados. Então, por exemplo, negros são minorias. Por quê? Apesar de serem muitos, porque minoria não é tamanho, apesar de serem muitos, eles têm poucos recursos sociais, eles têm pouco acesso a bens sociais. Então, eles são minorias, ok? Então, Deus gosta dessas minorias, ou seja, de todo mundo que for desprivilegiado, sem acesso, sem oportunidade de crescimento, é desse povo que Deus gosta, Deus vai cuidar, porque dos outros, cada um vai se virar e vai dar o seu jeito, mas esses precisam de Deus. Só que Deus não vai descer do céu para abençoá-los, Ele vai usar a mim e a você, tá bom? Então, isso é um comentário rápido sobre minoria, até para entender, porque no povo de Deus, o povo confunde negócio de minoria, e aí fecha o coração. Mas tudo isso é a armadilha do diabo para impedir que nós sejamos doadores. Então fala assim, isso não é minoria, como é que pode ser um preto ser minoria? Como é que pode pessoas de rua ser minoria? Não, são minorias, por exemplo. Por quê? Porque não têm o mesmo acesso aos bens sociais. Não é minoria, não tem a ver com tamanho, mas tem a ver com questão social, ok? Então, um outro exemplo, os ciganos também são minorias, são um grupo étnico bem pequeno que vivem desraizados, sem pátria, sem nacionalidade definida, muitas vezes são escorraçados, também são minorias, precisamos cuidar deles. Também da mesma forma, os imigrantes, aqueles que migram para o nosso país em busca de melhores condições de vida, também são minorias. Então, esse é só um exemplo para a gente entender como que a gente tem que fazer o bem às pessoas sem olhar a quem, como diziam os nossos pais. Bom, a contribuição financeira para a obra de Deus é um ato de adoração. Quando ofertamos com alegria, demonstramos nossa confiança em Deus para prover e expressarmos a gratidão pelo que temos recebido. Vamos seguindo. E aí, na sequência, né, que a gente tem o tópico 1.2, né, contribuindo de coração. E você observa que cada lugar desse aqui tem uma dinâmica, né? Entregue aos alunos pequenos vasos com sementes e explique que assim como plantamos sementes físicas, nossa contribuição são sementes espirituais que florescem em bênção. Olha que maravilha, né? Então você tem várias dinâmicas, você vai escolhendo qual que você acha melhor. No tópico 1.2, ele fala que os primeiros cristãos contribuíam com alegria, ofertando o que tinham de melhor. Eu não vou demorar muito, porque aqui é basicamente aquilo que eu já falei lá no começo, no nosso raio-x, tá? Mas essas referências são importantíssimas para você ler. A contribuição de coração reflete, qual é o conceito teológico? Reflete o entendimento de que tudo que temos vem do Senhor. Não ofertamos por obrigação, mas por reconhecimento de que Deus provê todas as coisas. Então, aquele Deus que te deu, aquele Deus que te abençoou, Ele é poderoso para continuar te abençoando cada vez mais. Agora, vamos estudar essas ofertas voluntárias. As ofertas voluntárias, que o tópico 1.3, é que ele vai falar sobre as igrejas da Macedônia, né? Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que ele não era merecedor de ter sido escolhido como rei. Olha que interessante, quando Davi faz isso, Davi está dizendo que, olha, eu estou aqui ofertando, mas por quê? Porque eu sei que eu não mereço nada disso. Né? Porque isso é interessante, entender que mesmo que você tenha enriquecido, mesmo que você tenha ganhado dinheiro, quem te deu saúde foi Deus, isso foi coisas que Deus te abençoou, e você é uma forma de você poder abençoar as outras pessoas, entendendo que você não é digno de tudo que tem e compartilhando. Foi o que Davi fez, é por isso que Davi foi, quando nós estudamos aqui, foi o maior doador para a construção do templo, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus e isso encheu o rei de alegria. Então, é importante as nossas ofertas voluntárias. Segunda Crônicas aqui está falando da construção do templo, Coríntios, né? A oferta voluntária é fruto de um coração grato e reconhecedor das bênçãos de Deus. O povo de Israel, motivado por Davi, eu já ensinei sobre isso, sobre o exemplo, né? Entregou as ofertas com alegria para a construção do templo. Vamos aqui ao continuando aqui, né, a localização da igreja exemplar. Agora, no tópico 2, ele vai abordar, o comentarista vai abordar para a gente
a igreja que ele vai usar como exemplo, que é a igreja de Macedônia. Então, a igreja de Macedônia é uma igreja muito importante. Ela é uma região do norte da Grécia com cidades importantes como Filipos, né? E aí tem a carta à igreja dos Filipenses, Tessalônica, tem a carta a Tessalônica e a igreja de Bereia. Essa carta a gente se perdeu, mas lá o apóstolo Paulo fundou uma igreja em Bereia. Paulo evangelizou a Macedônia durante a sua segunda viagem missionária, por volta de 41 a 59, após receber a visão do homem macedônio, Atos 16, 9 ao 10, porque ali, né, que acontece? Ele tem uma visão em que o varão aparece para ele e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. E quando ele faz isso, ele atravessa a Macedônia, o que acontece? Ele vai encontrar ali pessoas que estavam aguardando a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo de número 16, vamos ver rapidinho aqui. Atos 16, AT 16, versículo de número 9. Né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Trode, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte em Neápolis. E dali a Filipos, que é essa região. Então, desculpe. Existe a menção a eles sobre a generosidade e ele vai usar esse exemplo agora para poder falar com os coríntios, né, que os crentes de Macedônia eram crentes realmente generosos. Generosidade e dedicação. Apesar da perseguição e da pobreza, os macedônios eram reconhecidos por sua hospitalidade e tinha uma fé exemplar. Vamos estudar agora aqui um pouquinho sobre onde é essa região aqui da Macedônia. Aqui eu trouxe aqui o mapa para vocês, né, com a região da Macedônia. Essa aqui é a região da Macedônia, formada por essas cidades principais aqui, ó, Pidínia, Dião, Metrone, tá? Aqui tem um golfo muito interessante, o Golfo de Pelar, né, que é um local muito importante, porque é bom para você aportar, é bom para construir ali um porto. Então ali tem um porto muito interessante, tá? Um porto extremamente produtivo, porque um porto ele tem que ser protegido, ele tem essa proteção, né, de um lado ou de outro, os navios podem entrar, podem ancorar, não é fundo, também muito raso, né, então eles podem carregar e descarregar. Então esse porto era muito interessante, os produtos entravam aqui pela Macedônia e supriam toda a região da Ásia. A Macedônia ela foi criada ainda na época do Filipe II, né, que viveu de 336. Esse território tinha um controle macedônio e era muito importante para a região ali de Corinto. Então essa aqui é o mapa para a gente entender, né, onde vem essas igrejas aí da Macedônia e quais eram as igrejas que formavam essa região. Como já falei, a própria igreja de Filipe, ou quando ele vai escrever os Filipenses, é uma igreja ali da Macedônia. Então, 2.1, ele vai falar para a gente uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de 2 Coríntios mencionando as igrejas de Macedônia, provavelmente incluindo Filipe, Tessalônica e Bereia, porque era realmente a região, né, que compunha a região da Macedônia, como exemplo de contribuição. Tanto a Macedônia quanto a Caia, ao sul, onde estava Corinto, eram províncias romanas. O apóstolo pontua que nem a tribulação nem a pobreza impediram aquelas igrejas de exercerem generosidade para com os irmãos da Judéia. Eles eram pobres materialmente, mas ricos em generosidade. Então é interessante aqui, porque desmonta essa ideia de que para você dar, você tem que ter, são pessoas abastadas que vão ter, então a gente fica olhando para quem não dá. Não, é pessoas justamente pobres é que contribuem, que ofertam, que ajudam. E eu sempre falo isso, né? A maior parte dos dizimistas, dos ofertantes, são pessoas pobres. E é por isso que tem que ter muito cuidado com esse recurso financeiro, tem que ter uma prestação de conta boa, tem que ter, porque o cuidado com as pessoas mais simples são as pessoas que mais ofertam, talvez as pessoas que mais sejam desprendidas, né? E é por isso que a Bíblia diz que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, né? Porque geralmente ele se apega àquilo porque ele tem muito. Quem tem pouco não se apega quase a nada, na verdade. Então, esse tópico 2.1 está chamando aí a atenção
da igreja de Macedônia. Aqui eu quero falar também da corrente de amor, que essa dinâmica forma um círculo aqui na sua sala, né? É onde cada aluno passa o cartão da bênção, como um versículo para o próximo, demonstrando a generosidade de compartilhar. Claro que vai dar um pouquinho de trabalho, você tem que preparar esses cartões antes, levar para a sala de aula, mandar fazer o círculo e depois compartilhar ali entre eles. Mas vai ser muito legal você poder fazer essa dinâmica no 2.1. Tem várias dinâmicas, você não é obrigado a fazer todas as dinâmicas, aí você escolhe aquela que mais se adapta ao seu trabalho, ao que você está desenvolvendo, às características da sua turma também, e aplica. 2.2, os gentios socorrem os judeus. O ofertar é uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. Deus concedeu graça aos cristãos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Essa atitude reflete a unidade de Cristo, a igreja de Cristo como corpo. O sofrimento de um dos membros deve despertar a solidariedade de todos os outros. Uma das características aqui interessantes dessas ofertas, que a gente pode ver, hoje é a campanha dos quilos. Você sabe que a Assembleia de Deus, ela sempre está, né, voltada para as campanhas dos quilos. Isso é muito importante. E ali você vê a generosidade das pessoas, né? Como é que as pessoas trazem, por que aquelas pessoas não trazem, né? Deus ama quem dá com alegria. A contribuição das igrejas gentílicas, ou seja, aquelas que não eram, né, judaicas, ou formadas por grupo judeu, ou aqueles que estavam em Jerusalém, demonstra a unidade do corpo de Cristo. Mesmo sendo culturalmente diferentes, reconheceram a necessidade dos irmãos judeus e contribuíam com alegria. Ou seja, a igreja de Macedônia dizendo, não temos nada a ver com isso, não temos problema nenhum com Jerusalém, nós não precisamos ofertar, mas justamente eles ofertaram. Juntos somos mais fortes. Divida a turma em grupos e peça que compartilhem ideias de como podem ajudar uns aos outros. Olha que interessante, né? 2.3, né, que a gente vai agora para um exemplo a ser seguido. As atitudes das igrejas da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo. Que logo levou a ideia às outras igrejas, inclusive a de Corinto. Então, isso é importante. Olha, as referências que eu trago, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, Filipenses 4, 15 e 16, porque ele vai de novo contar sobre isso. O testemunho dos irmãos da Macedônia foi tão impactante que Paulo usou como modelo. Como que a gente pode destacar, né? A liberalidade do macedônio revela que mesmo em momentos de dificuldade, a generosidade não depende da abundância material, mas do amor ao próximo e à obra de Deus. Esse exemplo demonstra que a comunhão e o cuidado com os necessitados são marcas de uma igreja madura espiritualmente, porque tem que ser maduro. Se não for maduro, fica discutindo, para que isso, larga disso, não precisa, fulano lá trabalha, né? Não vou dar para essa irmã dinheiro porque o filho dela tá enriquecido, tá gordo, não, aquele pessoal tá comendo o dinheiro da irmã, então a gente não vai dar o dinheiro. Não pensa assim, não, irmão, isso é ser maduro, você está fazendo por ela, né? Você está fazendo por aquela pessoa, né? Você não vai deixar uma pessoa, de Deus, uma pessoa, um ser humano morrer de fome porque alguém está fazendo alguma coisa errada, porque cada um vai dar conta a Deus, cada um vai dar conta a Deus. Está gostando? Deixa aí o like, porque a gente já vai para o tópico de número 3, irmão. Está passando muito rápido. E no tópico 3, ele vai falar da generosidade cristã. Jesus nos exorta à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. O avarento considera seus bens algo muito precioso. Contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. Então, olha aqui, ó, trouxe o tio Patinhas, né? Tio Patinhas para a gente pensar aqui. Quem é mais antigo aqui, né, vai conhecer, deve conhecer aí o tio Patinhas. Comenta aí se você conhece o famoso tio Patinhas, personagem da Disney, né, criado aí na Disney, era o tio Suvina, o tio Patinhas, o tio que era uma pessoa extremamente gananciosa e avarento, aquele que tem a mão fechada, que dá a Deus de mão fechada. Você conhece alguém que dá a Deus de mão fechada, um tio Patinhas, o irmão Patinhas aí, ó, o tio Patinhas, ó, o irmão Patinhas. Pois é, eu trouxe para exemplificar que no tópico 3, lembrar você, é isso que a gente vai estudar. O mal da pessoa ser uma pessoa suvina, uma pessoa avarenta. E o contrário disso é generoso, ter generosidade cristã.
Então Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. O avarento considera seus bens algo muito precioso, contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando o que tem. Por isso que Jesus falou, não carrega nada, não leva 2 túnicas, não leva nada, porque isso tudo vai ficar por aqui, né? Tudo vai ficar nessa terra. Que Deus nos livre de ser um tio Patinhas, né? Da graça, da fé, que vai aí ficar se apenas acumulando ao invés de compartilhar. Abundantes em generosidade, os crentes de Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedessem a graça de participar do socorro aos santos. Eles pediram para ofertar. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus, para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio. Então, a generosidade é um fruto do coração transformado. Se a pessoa é transformada por Deus, ela vai ser uma pessoa abundante, uma pessoa que oferta, uma pessoa que está sempre pronta a ajudar na obra de Deus. Talvez você pode estar pensando, mas será que eu ofertar na igreja é a mesma coisa? Sim, quando você oferta na igreja também você está ajudando a obra de Deus. Isso é muito importante também frisar, porque é com a sua oferta, com os seus dízimos, não vou dízimo aqui, mas de oferta, que você mantém a obra de Deus. E a obra de Deus, a igreja, no caso, aberta, ela é uma bênção para as pessoas que ali moram. Então, se você não oferta na sua igreja, a sua igreja pode fechar. Se a sua igreja fechar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão deixar de ser abençoadas. Muitas pessoas que vão lá orar, que vão buscar, que vão sentir a presença de Deus ali, que vão entrar em comunhão com seus irmãos, ouvir uma palavra, crescer espiritualmente, já não vão ter acesso. Por isso que a igreja é também importante você ofertar na igreja, para o crescimento da igreja. Porque quando você oferta na sua igreja, você ajuda no reino de Deus. Você ajuda no reino do Senhor, do Evangelho, na pregação do Evangelho. Com esse dinheiro, o pastor pode melhorar a sua igreja, pode comprar um melhor som, pode comprar várias coisas que são necessárias para que esse reino seja expandido. Porque, de fato, nós sabemos que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas ele precisa de todas essas coisas para a multiplicação da palavra do Evangelho, dessa semente. Esse exemplo mostra que Deus multiplica aquilo que é semeado em um coração sincero. Eu tenho certeza que você, quando oferta, quando você abençoa, você não vai ficar em falta. Deus não vai deixar de te abençoar. 3.2. Abundantes em solidariedade. Nesse tópico, a gente pode dizer que os irmãos da Macedônia pareciam se esforçar para imitar a Jesus em todas as coisas. Por isso, independentemente das suas necessidades pessoais, eles se tornaram um exemplo de solidariedade. Os macedônios eram alegres pela salvação e essa alegria transformava em liberalidade. Então, Deus ama, né, aquele jargão, mas é muito importante lembrar, Deus ama quem dá com alegria. A solidariedade expressa o amor de Cristo. O que é solidariedade? É a compaixão em relação ao próximo, ao seu irmão, aquilo que ele pode doar, aquilo que ele pode ajudar. Tudo isso é bênção de Deus para a vida dessas pessoas. E é fundamental você poder ajudar a cada uma delas. 3.2, nós já estamos no 3.2, né? Certamente, os cristãos de Macedônia viram aquela oferta voluntária para os cristãos de Jerusalém como uma oportunidade de mostrar gratidão. Sabe, até a oração que a gente faz, às vezes é errada. Quando a gente ora, a gente devia orar na hora das ofertas, agradecendo a Deus pela oportunidade de ofertar. Essa é a verdadeira modo que a gente deveria orar. Senhor, obrigado por poder ofertar. Senhor, deixa eu ofertar, porque Deus não precisa de nada. Mas é uma forma do nosso coração ser grato, do nosso coração ser desprendido das coisas e ajudar na obra do Senhor, né? Isso, mas somente crentes maduros são capazes de fazer isso, são capazes de ajudar. Aqui, no 3.3, vamos falar sobre a responsabilidade dos cristãos. Sabia que nós temos responsabilidade? Assistir ao necessitados é uma responsabilidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo instruiu os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos pobres de Jerusalém, dizendo assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Então ele está falando, organizando ali para que possa ofertar, para que possa dizer isso. Vale a pena você ler 1 João 3,17, que fala sobre o amor, né? Você cuidar do seu próximo. Aquele que diz que ama a Deus, não ama seu irmão, não cuida do seu irmão, né? Não ama a Deus, é um mentiroso.
A generosidade é a prática visível do amor cristão. Não adianta, o amor não pode ser falado apenas, o amor tem que ser vivido. E aí eu tenho essa dinâmica do cofrinho, da generosidade. Cada aluno coloca um valor simbólico em um cofre de comunitário para ser destinado a uma ação social escolhida pela turma. E aí, o que vocês acham que a gente pode fazer, o que a gente pode cuidar, como que pode contribuir? Traga um cofre e peça que as pessoas doem. Olha, elas vão se sentir gratas, elas vão se sentir felizes em poder ajudar. Aonde você vai fazer? Na sua classe. A quem você vai dar? Não sei, o grupo escolhe. Vai ser para oferta para a Joana, para a Antônia, para a igreja, para a obra, para a construção de alguma coisa, para comprar alguma coisa para a igreja, ou para ajudar algum irmão? Eu não sei. O importante é você fazer isso. Quando você se torna uma pessoa generosa, você se torna uma pessoa mais feliz. Ou a pessoa que é feliz, ela é uma pessoa generosa. Uma pessoa que é suvina, que é como o tio Patinhas que a gente viu na abertura, que eu trouxe aqui para exemplificar, já que a gente não treina em flip chart, a gente trouxe o desenho aqui, né? Ele é uma pessoa triste, ele é uma pessoa rancorosa, uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, porque só pensa nele, depois nele, e no último lugar, também ele, né? Não pensa no próximo, ele só quer acumular, só quer ter lucro, só quer ter vantagem, só quer ganhar, nunca quer perder, né? Como do reino de Deus, na verdade, ao contrário, o reino de Deus é perda. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que abrir mão da sua vida, achá-la-á. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Nossos livros aqui, ó, Cafeto, a arte, né, de encontrar Deus nas pessoas. Eu falo muito sobre isso aqui nesse livro, né? Quando falo em generosidade, eu falo muito sobre isso. Você vai encontrar a capa na Amazon, a antiga é assim, e a capa nova você está vendo aí na tela. Afeto, a arte de encontrar Deus nas pessoas. Se ser generoso não fosse algo importante, Jesus não tinha multiplicado os pães 2 vezes. Aquela multidão falava assim, ó, a obrigação é do Herodes dar comida para vocês, tá? Eu não sou Pilatos, cada um volte para sua casa. Mas Jesus não fez assim não. Ele multiplicou o pão. Nesse livro eu falo sobre isso, a arte de encontrar Deus no outro. O que significa isso? Que a gente não encontra Deus no templo. Deus não está no templo, Deus está em nós somos o templo. Então, cada vez que eu vou no outro, eu encontro Deus. A questão é, será que o outro está espelhando Deus? Será que você está espelhando Deus com as suas ações? Será que eu posso ver Deus em você? Então, essa é a discussão que eu faço aqui. E o outro livro é o Café com Deus 2, né? Que são livros de devocionais. Você que gosta, e aí compra aí, faz com o irmão José. Ele comprou aqui o nosso livro, postou ali, né, com um cafezinho ali, uma xícara lá e botou lá os salmos. A nosso diferencial, tem outros livros, você já comprou o Café com Deus Pai, compra o nosso também, você vai gostar. O Café com Deus Pai também é um bom devocional. O nosso diferencial, o nosso Café com Deus, é que ele é do livro de salmos. Cada salmo eu faço um comentário que eu acho que vai ser bastante interessante. Tem o Café com Deus 1, que é esse livro aqui, do Salmo 1 ao Salmo 50. Tá? Bem contextualizado, bem interessante. E o Café com Deus 2, que é do Salmo 51 ao 100. Você vai gostar, se você comprar, não deixe de comentar lá na Amazon pra gente, fica bem legal aí, nos ajuda, né? E aí, nos ajudando, a gente vai ter possibilidade de escrever mais, como o manual da Escola Bíblica Dominical, que também é nosso, e também os 7 princípios da liderança, para você que é líder. Chegou no momento dos nossos comentários, vamos mandar aqui os comentários pro povo, o povo está aguardando essa hora aí, dos comentários. Então vamos lá. A paz do Senhor, pastor Júlio e irmão Júlio César, acompanho todas as suas lições ministradas pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Sou de Perdões, Minas Gerais, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, pastor Antoniel. Gosto muito do conteúdo porque o Senhor aprofunda os textos. Manda um alô para nós. Deus abençoe seu ministério e família. Quem falou foi o Valdemir. Muito obrigado. Aqui a irmã Leniel, a irmã não, irmão Leniel de Ferreira, me fala dizendo assim, manda um alô para a irmã, manda um alô para a irmã Leninha, Assembleia de Deus em Águas Lindas de Goiás. Pastor Cosme, gosto muito das suas aulas, tem me ajudado muito. A paz do Senhor, pastor Júlio César, Deus abençoe, maravilhoso a aula, assisti todas. Manda um alô para Adebrais, Osasco, Jardim das Bandeiras. Pastor Kleber Local, ela mandou para todo mundo. Pastor presente é o Belchior, grupo de homens Valente de Davi. Meu Deus, esse Valente de Davi é valente mesmo, está sempre com a gente. Muito obrigado, irmão Gildásio, Deus abençoe. Agora é a vez da Gesserli. Manda a paz do Senhor para os irmãos e alunos da EBD da congregação Muro de Fogo, na pessoa do pastor Geraldo Rocha, Assembleia de Deus de Madureira, na colônia Agropecus, Pará. Cada nome
muito difícil. Sabemos que o Espírito Santo lhe tem usado para nos trazer tamanho ensino. Oh, glória! Amamos aprender a palavra de Deus. Deus abençoe, minha irmã. Agora o Jackson. Ô, glória, manda um alô aqui. Evangelista Jackson Batista, Ministério Madureira, Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Amém. Deus abençoe. Agora é a paz do Senhor Jesus. Rosinha, pastor, aulas maravilhosas. Eu amo, tenho aprendido muito. Manda um alô para mim. Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Parque Imperial Barueri. Irmã Rosinha, um alô. Deus abençoe. Ela é membro do canal. Ela tem um disco, ela tem um galardãozão aí, ó, amarelo. Quando um membro fala, o YouTube para. Aí, ó. Paz de Cristo, estamos juntos. Manda um alô para a diaconisa Joana da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Tá mandado o alô, Deus abençoe. Pastor Presidente Paulo César, em Palatina, Goiás. É isso aí, ó. E acabou. Os alôs de hoje já acabou. Tem um alô de um irmão que ele não conseguiu. Deixa eu ler aqui. Ele pediu para mandar um alô para ele e ele falou comigo hoje, irmão. Falou comigo hoje. Meu Deus do céu, cadê o meu? Baixar para falar com uns irmãos, isso sumiu. Deixa eu ver aqui, eu posso fazer aqui. Então você pode mandar um alô. Para você mandar um alô, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e... Peraí. Achei. Peraí que eu vou mandar um alô aqui no último alô de hoje. Deixa eu ver aqui, alô. Deixa eu ver aqui, é para esse irmão aqui, ó. O irmão Quando o senhor grava... É o irmão Edson, manda a saudação para mim na sua aula, quando o senhor grava. Edson de Madureira, Jardim Panorama, cidade de Caçapava, na direção do pastor Flávio. Irmão Edson, Deus abençoe, um alô e a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui, será que teve dessa vez alguém mandou aí valeu demais? Valeu demais, né? Vamos ver se tem alguém que mandou um valeu demais. Valeu demais é quando você clica. Embaixo do vídeo tem um cifrãozinho, você clica ali e escolhe o valor. Quem mandou um alô demais, um valeu aqui, ó, valeu demais. Quem mandou foi a nossa irmã Andreia Graciano. R$5, cincão. Vou dar até um coraçãozinho aqui. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui, cincão aqui, ó. Essa irmã, Deus abençoe. A irmã Gessi Carvalho também deu um valor, valeu demais. Aqui, ó, R$5 também. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui. Isso, já dou um coração aqui. Muito obrigado. A irmã Odete, há 6 dias atrás, também deu um valeu demais. Muito obrigado a todos vocês que nos abençoaram, né, que tem nos abençoado. O irmão Domingos também deu um valor, valeu demais. A irmã Erenilda deu um valeu demais de R$10. Meu Deus do céu, não, deixa eu dar um coração aqui, falar tem mistério. Deus abençoe a nossa irmã. Tá aqui, ó. É a irmã Erenilda, depois do outro, de novo, R$5. Deus abençoe. Tira o olho, tá? Você que tá de olho no meu valeu, tira o olho do meu valeu aqui. Isso aqui é generosidade dos irmãos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que têm sido generosos, têm nos ajudado aí. Muito obrigado, né? Eu só posso dizer aqui gratidão, em nome de Jesus. Bom, agora no finalzinho, né? A gente vai agora se despedindo já de vocês. Tá? A motivação final, a verdadeira generosidade não está no valor da oferta, mas no valor do coração daquele que oferta. Essa é a frase aí de efeito, tá? Que eu acho que é legal. Essa frase de efeito é uma frase que remonta aí, essa frase é a frase aí que remonta aí, final, a importância da sua generosidade. Conclusão, a liberalidade é uma expressão genuína do caráter cristão. Aprendemos com os irmãos da Macedônia e com os ensinamentos do apóstolo Paulo que a generosidade é um reflexo do amor de Cristo em nós. Não importa a condição financeira, mas o coração disposto a contribuir para o reino de Deus e para o próximo. Que possamos ser cristãos generosos, reconhecendo que tudo o que temos vem do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por completar mais essa lição. E a conclusão que está no livro é: os irmãos da Igreja Macedônia são um bom exemplo de generosidade. Esse tipo de atitude reflete o conhecimento de que tudo que vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso o cristão deve mostrar esse reconhecimento abençoando os mais necessitados. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixe o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte
e a paz de Cristo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A vida é repleta de incertezas e fardos que, por vezes, parecem insuportáveis. Hoje, somos chamados a entregar ao Senhor toda a ansiedade e preocupação, confiando que Ele, com amor e sabedoria, cuidará de cada detalhe. Imagine o alívio de soltar um peso que há tempos te sufoca, depositando nas mãos de quem, por natureza, é capaz de transformar angústia em paz. A ironia sutil aqui é que, enquanto o mundo nos incentiva a carregar nossos problemas como troféus, nos vitimizando diante das circunstâncias desfavoráveis da vida, Deus nos convida a soltá-los. E ao fazer isso, descobrimos uma liberdade verdadeira. Cada preocupação depositada nas mãos divinas é como uma pequena semente de fé, que ao germinar, floresce em esperança e confiança renovada. Hoje não é dia de evitar os desafios, mas de confiar que, mesmo nos momentos mais sombrios, o Senhor está presente para nos sustentar. Essa confiança é um escudo invisivelmente poderoso, que nos protege e nos guia em direção a um futuro de esperança e luz. Este foi mais um Café com Deus, porque nem só de pão viverá o homem.